Um livro que traz temáticas de atuais à ficção. É essa a proposta da nova publicação do escritor Joca Terron envolvendo a Amazônia. O lançamento aconteceu aqui em Fortaleza. A Amazônia praticamente acabou. O pouco que resta após décadas de aniquilamento é insuficiente para abrigar os Caajapucuji, uma tribo isolada e misteriosa que agora se vê diante da própria aniquilação. O enredo norteia o novo romance de Joca Terron. Intitulado A Morte e o Meteoro, o livro traz uma aventura literária macabra e surpreendente, que tem como pano de fundo a região amazônica. A história se passa daqui a alguns anos, em 2030, alguma coisa, não é especificado no livro isso. Mas a Amazônia está destruída, eles não têm mais onde viver e eles são obrigados a sair do país porque estão sendo perseguidos. São os últimos 50 remanescentes de um povo isolado amazônico que pede asilo político ao México. A história começa aí. Toda a negociação da ida desses indígenas para o México é feita por um antropólogo brasileiro, um sertanista chamado Boaventura, que morre inesperadamente às vésperas dessa viagem. E aí começa essa desventura, é uma trágica história, porque fala de extinção, fala de perda dos laços, perda do sentido da origem, né? Em sua nova obra, o autor apresenta um enredo intrincado que combina segredos ancestrais, índios anarquistas, insetos alucinógenos e uma viagem sangrenta pelos lugares mais sombrios do passado e do futuro. A preocupação com a sobrevivência dos indígenas, com o genocídio a que eles são submetidos, é muito antiga. Ela já está presente em outros livros, em livros anteriores meus. No entanto, na passagem do ano, que foi quando eu escrevi esse livro, eu escrevi ele muito rapidamente, ditado por uma urgência. Eu acho que foi motivado por sucessivos ataques que aconteceram, que começaram a acontecer, porque para mim os povos indígenas originários das Américas são a nossa maior riqueza. E quando dizem que a vida imita a arte, a ficção do autor parece bem escrita mesmo para os dias de hoje. Existe uma urgência em relação a isso, né? É premente, é necessário que se fale disso com frequência, que se defenda, que se levantem as vozes para defender os indígenas e, em consequência, defender a Amazônia e, consequentemente, o nosso meio ambiente. Eu acho que é super oportuno, né? Não é um debate sobre a Amazônia, mas é um debate sobre uma série de aspectos relacionados com a cultura brasileira e o momento que a gente está vivendo no nosso país, né? Essa relação com a Amazônia, a relação com os grupos étnicos, a possibilidade desses grupos étnicos se integrarem ao universo da cultura brasileira e, ao mesmo tempo, como é que eles podem influenciar, como é que eles podem mostrar que, ao ser diferente, eles contribuem demais para o desenvolvimento dessa cultura. Enfim, eu acho que é um tema muito contemporâneo e um tema que nos ajuda a pensar sobre o futuro. A Morte e o Meteoro já está à venda nas livrarias de todo o país por R$ 49,90.